Ó, as antigas séries de Minecraft eram um lixo. Eu não faço a mínima ideia o porquê desse título, mas eu quero muito saber, eu quero ver esse vídeo. O Cushzinho aí. Eu sou inscrito no canal, já vi uns vídeos dele já. O cara é bom, mano, a edição dele é boa. Esse cara é brabo, esse cara, ele sabe o que faz. Mas vamos ver o porquê que as séries eram ruins, mano. Então, vambora. Antigas séries de Minecraft. Tipo, ser criança em 2015 significava que você tinha apenas duas prioridades. A primeira era a obrigação moral de escolher entre Authentic Games, Resident Evil ou Tasercraft. É sério. Era tipo Guerra Civil. Eu sou Tasercraft, tá? E é aqui que entra o nosso primeiro alvo de hoje. A namorada perfeita. Mano, isso aqui, como é que eu posso dizer? Era um RPzinho, né? É o primeiro RP aí, ó. Criador de RP de Minecraft foi o Authentic, mano. Depois do Peck e o Mike, eu acho. Não sei quando veio Namorada Perfeita. Não sei se veio antes de Shumi Labs e... Não, veio bem. Os caras já estavam aí já, pô. Com o Herobrine a lenda, né? 2011. Namorada Perfeita é até recente. 2014, 15, né? Não, os caras já era lendário já. Mas Namorada Perfeita é meio paia mesmo. Na época eu já não gostava. Essa série é um caso interessante. Ela claramente foi feita para ser uma paródia de How I Met Your Mother. Pergunta pra mim se ela deu certo? Não. Eu não faço a mínima ideia do que é isso que ele falou. E não pergunta pro Authentic o que ele fazia em 1942, você não vai gostar da resposta. A história gira em torno do nosso menino Authentic, que acabou de se mudar pra uma cidade nova e se apaixonou por uma garota chamada Lydia. Vocês são time tomate ou maçã? Caralho, essa é foda, mano, porque eu gosto muito dos dois, mano. Nossa, eu racho o bico de Mike com o Mike, mano. O Mike é muito engraçado, mas o Peck é foda também, mano. Eu não consigo escolher, mano. Na época eu já era meio indeciso, mano. Eu continuo sem escolher o lado. Vive a vida escolar, tudo acompanhado pela turminha dele na época. E na real, isso era muito comum. Tinham as famosas panelinhas de youtuber. Tinha a família... Caralho, tinha mesmo, né, mano? A DR, Brackman, Família Craft. Caralho, era Família Craft o nome disso, mano. Eu não lembrava disso. Por que tinha essas panelinhas, né, mano? Mano, isso acontece até na escola, né? Tipo, é primeiro ano A contra o primeiro ano B. Sempre tinha umas panelinhas, uns trem assim, nada a ver, né? Craft, a ADR, a Brackman. E geralmente os papéis eram sempre os mesmos. São os arquétipos que se vê em quase todas elas. Interpretação os meninos faziam os amigos, o dono da panelinha, que geralmente era o mais rico, fazia o protagonista. E as meninas faziam o par romântico do protagonista. Peraí um momento. O quê? Como é? Aparentemente o Authentic não tinha nenhuma amiga mulher que se sujeitasse a esse papel. O Authentic preferia namorar com um NPC do que conversar com uma mulher da vida real. É verdade, era sempre NPC, ei, mano. Você tá achando da festa? Ei, você é o garoto que caiu da escada, certo? Foi muito engraçado. É, época doida. Ô, não, mas calma aí, vamos ser bem sinceros. Os caras sabiam fazer o RP, mas os caras eram bom, mano. Não era vacaiado, tinha uma historinha boa. O cara sabia fazer uma narrativa legal até. O Authentic principalmente, mano, acho que porque ele sempre teve um microfone um pouco melhor, é aquele microfone de headset, clássico microfone de headset, mas era muito bom, era uma narrativa muito legal, mano. Eu gostava, pelo menos. Essa série, ela é mais fraquinha mesmo. Vamos pra uma mais interessante. Então, por favor, alunos... Caralho, Peck e o Mike de NPC. nas suas carteiras que vamos aqui para uma aula didática com informações verídicas sobre uma grande obra produzida pela mesma mente criativa de Authentic Games, Escola Monstro. Ah, esse aqui é bom, mano. Prestando uma grande homenagem para clássicos do humor como Escolinha do Professor Raimundo e Chaves, Escola Monstro é uma série cuja única diferença é que possui coisas engraçadas. Mentira! Vai, corta ali o tiozinho! Nossa, o Jabuti era resenha, mano. Aqui, sentou a pipa aqui, velho. A pipa aqui, velho. Coisas que crianças não deveriam assistir sob hipótese nenhuma. Passando por alguns episódios icônicos, verdade, o esqueleto encaixando no outro e o famigerado estudo no professor. Essa série tem mais momentos de estudo do que deveria. Se fosse hoje em dia, seria verdade. Na hora. Vamos agora pro nosso famigerado Resident Evil. Desculpa, eu precisava fazer a referência. Ele por si só já engloba muitas tretas, como as thumbs do bonequinho do Minecraft dele aparecer pelado nessa thumbnail. E ele tem um peru quadrado. Coisas como essa já foram muito comentadas. Isso realmente aconteceu? Eu não lembro disso, mano. Tanto eu sinto que não fala muito do roteiro das suas séries. O que, por si só, acho que daria um vídeo inteiro só falando do roteiro das séries do Resident. Dele no ativo. Um exemplo disso é a série Paraíso, que é basicamente uma cópia de Caverna do Dragão. Não, eu não vou fingir que não é uma cópia de Caverna do Dragão. É literalmente por isso que eu era time Authentic. As séries do Resident podem ser facilmente identificadas por detalhes como a ausência de mais de 5 atores, a repetição do casting e, acima de tudo, a completa falta de qualquer espécie de roteiro. Verdade, não tinha roteiro. Em uma série de Minecraft tinha roteiro. Eu tava assistindo recentemente Fuga Impossível, eu vi coisas sobre Herobrine a Lenda e
todas as séries de Minecraft era completamente no foda-se. Os caras criavam o roteiro enquanto... É igual o careca do Nômade Raiz fala, o roteiro se cria. Os caras iam deixando o vídeo rolar e era isso, mano. Mas os caras sabiam fazer, mano. Não era ruim, mano. Não era. As séries não são ruins. Só que você tem que pensar com a cabeça da época, mano. Os caras eram uns moleque adolescentes dentro do quarto deles fazendo vídeo pro Minecraft, mano. Era isso, mano. Tá ligado? Não era um filme de Hollywood. Tem que botar isso na cabeça, mano. Os caras sabiam fazer. Deve ser porque a gente era criança e não tinha muito senso crítico das coisas. Não, com certeza, né? Mas é igual eu falei. Tem que pensar com a cabeça da época, mano. Porque eram adolescentes dentro do quarto deles com um headset. E era isso, pô. Vocês aí, parem! Oi. Cadê? Quem que tá falando comigo? Será que... Estou aqui em cima na montanha! Oi, o que aconteceu? Eu lembro disso, né? Mano, a aparição do Casio. Por algum motivo tinha uma enrolação do caralho. Vocês não deveriam estar aqui. Tinha alguns momentos em Paraíso que ele simplesmente encanava e ficava xingando alguns dos dois amigos dele do nada. Ele é retardado, não é? E ele não parava. Talvez seja por isso que o Afrin cortou totalmente o contato com ele. Talvez. O Resident também pode ser identificado pela sua habilidade de farmar dinheiro com suas séries. Até porque a última vez que eu vi alguém fazer tantos episódios finais pra alguma coisa foi em FNAF. E eu acho que vocês sabem como tudo isso acabou. E, meu Deus do céu, os finais das séries dele. Ele não deve ter planejado um final na vida dele com antecedência. Pior que eu não lembro dos finais, mano. Não lembro de nenhum. Se eu ganhasse uma moeda pra toda vez que ele usasse a justificativa de que foi tudo um sonho, o que não é muito, mas mostra que ele é um escritor horrível. Mas eu tenho que dar alguns pontos. Vou ter que dar meu braço a torcer aqui. A luta final de Paraíso é muito foda. É foda, Pena é que a foda, dublagem foda. não ajuda. Agora eu vou pedir pra que os senhores cara, mantenham calma uma aí, postura. mano. Momento sério, momento adulto aqui. Eu era uma criança do Tasercraft. Calma. Sinceramente, eu era mais do núcleo deles, na real. Eu lembro de maratonar todos os vídeos do JVNK e da Mooncase quando eu era pequeno. E foi o mais perto que eu já tive de uma relação parasocial. Eu literalmente baixei o Twitter simplesmente pra ver os tweets deles. Eu quase fui o Cristiano brasileiro. Me sigam no Twitter. Eu amava muito o Shumilabs 2, Esconde-Esconde, Fuga Impossível, mas tenta não dar risada sabendo que a intro do Shumilabs é cantada pelo Authentic. A aventura vai começar. Nossa, é verdade! É verdade, caralho, isso é uma merda isso. Mas acho que era de meme, os caras deixou de meme, mano. Era óbvio. Todos juntos vamos visitar o mundo de Mike e seu amigo Peck. Diversão é aqui, Shumilabs. E me dói muito ter que falar isso, mas depois de ter revisto alguns episódios, eu devo admitir que infelizmente Shumilabs 2 é mid. Mas pra compensar, Fuga Impossível é a melhor coisa do mundo. Tá vendo? Mano, era saber escolher, rapaziada. O Authentic não sabia fazer série. O Resende era ruim com o roteiro. O Peck e o Mike sempre foi bom, mano. Tô brincando. Eu não tô acostumado a falar no final de vídeo, mas eu achei que seria legal começar a fazer isso. Eu tô sem roteiro aqui, então acho que eu vou mudar o freestyle aqui. Primeiro eu queria pedir pra quem chegou até aqui se inscrever, se comentasse. Tipo, porra, você chegou no final do vídeo, cara. Você gostou, né? Gostamos, gostei. Eu queria dizer que esse vídeo é uma grande sátira, tipo... Eu sabia, eu imaginei. Eu acho que a qualidade dos vídeos, assim, antigos de Minecraft eram meio duvidosas, mas... Não, com certeza. Porra, pra época era muito foda. Exatamente. É o que eu disse, mano. Tem que pensar com a cabeça da época, mano. Se pensar de hoje em dia... Nossa, os caras dão de 10 a 0. Mano, se a Creative Squad tivesse a cabeça de pegar um RPzinho e fazer um bagulho desse jeito pras crianças de hoje em dia, ia ficar 1000 vezes melhor do que o que a gente viveu na época, né, mano? Todos lembram do Peck, Mike, Authentic e Resende, mas nunca citam a lenda Vilhena com seu quadro Vilhena. Mano, Vilhena Mostra Mods era muito bom, mas eu comecei a acompanhar o Vilhena de verdade mesmo, quando ele foi pro GTA, mano. Ele já tinha mostrado o rosto e tudo mais. Ele fazia as manobras de moto lá no GTA. Foi nessa época que eu comecei a acompanhar o cara. De verdade mesmo, eu já tinha visto o vídeo dele no Minus. Era uma criança muito feliz assistindo essas porra, mano. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo alguma série que vocês gostavam, eu vou ficar feliz de ler. Pra ser sincero, uma das melhores partes. Mano, eu gostei do vídeo, mas acho que faltou mais, né? Podia ter falado um pouco mais das séries, focado um pouco mais nos youtubers, tipo... Falando um pouco mais de algumas séries do Authentic. Ele citou uma ou outra, mas... Fiquei com um quero mais do vídeo, tá ligado? Vídeo bom, mano. Vídeo bom mesmo. Pô, mas é aquilo, igual eu falei, mano. Tem que pensar com a cabeça da época, tá ligado? Pra época era muito bom, mano. Fuga Impossível, até hoje, é assistível. Eu cravo isso aqui, eu deixo anotado, podem me cobrar, assistam e me cobrem, se eu estiver falando errado. Mas eu não estou. Eu estou falando 100% real, oficial. É bom. Até hoje. Fuga Impossível é bom até hoje. E
eu tenho que terminar de assistir em live. Demais nessa época acompanhava o Authentic, o Venom e, acredite ou não, Soldier BR. Caralho! Mano, eu lembro de ver uma live do Soldier sem saber quem era Soldier. Eu tinha entrado uma live do YouTube uma vez e ele tava jogando algum mod que tinha... Cara, era um modpack, eu lembro claramente, ele tava na neve, tinha pinguim e ele tinha uma casa na neve. E eu lembro claramente dele, magrelinho, a cara toda magrela e um óculosinho assim, ele num quarto, todo escuro. Foi a primeira vez que eu vi o Soldier sem saber que era o Soldier. Eu fui descobrir quem era o Soldier BR em Stonkscraft, mano. Muito recentemente, tá ligado? Tente não rir, era simplesmente cinema. Nossa, mano, era muito bom. A gente não entendia as piadas, né, velho? Eu, pelo menos, era raro que eu entendia as piadas. Eu ria porque eu ria dos caras rindo, mano. Era isso, tá ligado?